O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, que bênção é estarmos juntos neste terceiro congresso, nessa terceira conferência sobre avivamento e reforma espiritual. Que bom que você veio. Nós temos expectativas, nós temos desejos, nós temos propósitos e nós temos necessidades. O fato de você estar aqui é uma sinalização de que você espera de Deus esta manifestação poderosa do seu Espírito. Nós vivemos dias turbulentos, nas palavras do apóstolo Paulo, dias furiosos, e a igreja de Deus precisa ser fortalecida com poder para viver esse tempo. Mas não só sobreviver nesse tempo, mas para ser uma grande agência do reino de Deus, para empurrar as portas do inferno, porque a igreja não é acuada, é a igreja quem avança. Eu quero partilhar com vocês, nesta manhã, um texto daquele que foi chamado o profeta do Pentecostes, o profeta Joel. E eu quero ler com vocês do capítulo 2, versos 12, até o versículo 32. Joel capítulo 2, de 12 a 32. E esse texto, que trata das misericórdias ou da misericórdia de Deus, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá? Deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, as chuvas temporã e a serode. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus,
que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém. Irmãos, eu quero tratar de 4 verdades nesse texto. Como buscar este avivamento? Por que buscar este avivamento? Quem deve buscar este avivamento? E quais são os resultados deste avivamento? O contexto mostra que avivamento, via de regra, é precedido por um tempo de crise. É só você olhar a Bíblia, é só você olhar a história da igreja. Eu não encontro um período em que está tudo muito bem, prosperidade, riqueza, conforto, tranquilidade, paz, e aí então o povo começa a buscar avivamento. É o contrário. Avivamento começa a ser gestado no ventre da crise. É quando você chega à conclusão de que você é fraco, que o problema é grande, que os desafios são muitos, que a impiedade cresce, que a violência cresce, que o povo de Deus está enfraquecido, é que você é despertado para buscar avivamento. E veja você a crise que o profeta Joel descreve aqui com um pano de fundo, como cenário dessa súplica por avivamento. Primeiro, veja aí o versículo 4 do capítulo 1, que há aí um bando de gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E você sabe que gafanhoto é uma praga terrível. Quando chega numa lavoura, num campo, ele deixa uma devastação. O gafanhoto tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. Ele encontra pela frente um campo engrinaldado de flores e frutos e deixa para trás um deserto devastado. Pois o povo estava enfrentando isso. Numa cultura agropastoril, isso era o caos. Isso era o colapso da economia. Agora veja comigo, no versículo de número 9 e 10, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. O cenário aqui é de seca, perversa, severa. Se não tem fruto, não tem comida na mesa. Se não tem comida na mesa, o povo está passando fome, o desespero é real, não pode esperar mais. Mas veja ainda comigo o verso de número 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, que no caso aqui são as tamareiras, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então você percebe que as fontes produtoras da agricultura entraram em colapso total. Agora veja você o que está acontecendo no verso 17, porque apesar dessa situação toda, o povo ainda tem uma esperança. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal, ou seja,
O que plantaram, a semente que lançaram no ventre da terra, pereceu. Até aquela eles perderam. Então os celeiros estão vazios, não há abastecimento. E finalmente, se toda a agricultura está em colapso, veja aí você a pecuária, versículo 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então a situação é de caos geral, é de uma crise nacional. Mas se não bastasse isso, olha comigo o versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixais de uma leoa. E se você quer descrever que inimigo é esse, é só ler o capítulo 2, de 1 a 11. Eu estou falando de uma crise interna e de uma crise externa. Eu estou falando de uma crise política e de uma crise econômica. Eu estou falando de uma crise que reflete lá dentro do templo, lá dentro da religião, porque os sacerdotes não têm nem o que comer. É uma crise generalizada. É diante desse cerco, é diante desse encurralamento da crise, é que o profeta, em nome de Deus, vai proferir as palavras do verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Não é ele que está falando, é o próprio Deus que está falando. Ele é apenas um instrumento dessa mensagem, mas quem está se dirigindo ao povo é o próprio Deus. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise, estamos, uma pandemia, estamos vivendo uma crise política, mundial. Estamos vivendo uma crise econômica? Certamente. Estamos vivendo uma crise moral? Com certeza. Estamos vivendo uma crise espiritual? É evidente. Estamos vivendo um tempo de desespero e de angústia e perplexidade entre as nações? Certamente. Estamos vivendo uma onda de ateísmo no mundo? Sim. Estamos vivendo uma época de cristofobia, perseguição da fé cristã? Certamente. E agora é para você e para mim que Deus está dizendo assim, ainda assim, apesar disso, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E o que é que diz o Senhor? Então eu quero chamar a sua atenção, que a primeira coisa que Deus vai tratar com você e comigo, como tratou naquele tempo, é como nós devemos buscar este avivamento. Deus nos dá a dica, Deus nos dá o beabá, Deus nos dá a cartilha, Deus nos dá a diretriz, como buscá-lo. E a primeira coisa que Ele nos mostra, olha comigo, no verso 12, convertei-vos a mim. Por que isso é importante? Porque avivamento não é uma questão institucional, não existe avivamento, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, da igreja A, da igreja B, existe avivamento. O Espírito Santo não é domesticado. Não é esta linha teológica, aquela outra, não, o Espírito Santo é livre, como o pastor diz, o vento sopra onde quer. Então o avivamento começa quando o meu coração tem necessidade de voltar-se para Deus, convertei-vos a mim. Às vezes nós temos um verdadeiro reavivamento da religião, um verdadeiro reavivamento da plataforma, da placa da minha igreja. Quando na verdade, embora você possa e deva ter zelo pela igreja que você frequenta, pela denominação que você participa e pela doutrina que você defende, mas o avivamento começa quando você começa a ter sede de Deus. Convertei-vos a mim, é uma questão de relacionamento, de intimidade com Ele. Mas em segundo lugar, Ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso significa uma coisa profunda, porque muitas vezes, como disse o profeta Oséias, o nosso amor por Deus cedo passa. Historicamente, como dá lá no livro de Juízes, quando o calo aperta, quando a dor chega, quando a doença vem, quando a pandemia assola o mundo, é muito comum você ver as pessoas buscando a Deus, mas é uma busca apenas por uma solução de um problema temporário.
Fica alguém doente em casa, perde o emprego, enfrenta um problema no casamento, enfrenta um problema na família, e a pessoa busca a Deus, recorre a Deus, e vai para Deus, e quando encontra a solução do problema, esquece, como aconteceu no período dos juízes. Não é uma busca profunda. A motivação em buscar a Deus não é Deus, é o alívio da minha necessidade imediata. Assim não é o avivamento. Avivamento é quando você se volta para Deus de todo o coração. Mas em terceiro lugar, veja comigo, que essa volta precisa ser uma volta com diligência, porque está escrito no verso 12, isso com jejuns. Se existe uma prática, irmãos, espiritual, uma disciplina espiritual que nós temos negligenciado como igreja, é o jejum. Até porque, graças a Deus, nós vivemos um tempo de fartura, apesar da crise. Eu não tenho dúvidas de que todos vocês que estão nesse auditório podem ir ao supermercado e comprar o que quiser para comer, encher a geladeira, e deitar e dormir tranquilo, porque você sabe que no mês que vem tem dinheiro para comprar comida de novo. Então nós estamos nos deleitando na fartura, e nenhum pecado nisso. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos tão contentes com as dádivas de Deus, que nós já não temos mais fome de Deus. E jejum é fome de Deus. É quando você não se contenta apenas com o símbolo do pão do céu, porque o pão da terra é um símbolo do pão do céu, mas quando você passa a ter fome do próprio pão do céu, e aí você jejua, porque jejum é fome de Deus. Eu gostaria de lhe sugerir algo, e eu estou dizendo aqui, admitindo, não são todas as vezes que eu faço isso, mas nas vezes no meu ministério, que eu me dedicava ao jejum, períodos de jejum, para pregação, para pedir a Deus revestimento de poder, havia uma diferença notável. Às vezes que você desafiava a igreja para orar e jejuar para aquele culto específico, o resultado era notório. E eu quero desafiar você hoje a não apenas conhecer a teologia do jejum, não apenas a estudar sobre o jejum, não apenas ler sobre o jejum, mas ter uma prática de jejum, se nós queremos avivamento. Quarto lugar, essa volta precisa ser uma volta com quebrantamento, porque o verso 12 ainda diz, e isto com choro e com pranto. Nós não temos visto isso, nem nós mesmos. Nós estamos buscando avivamento tantas vezes com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. E eu não estou falando de chorar, irmãos, pelo sofrimento, estou falando de chorar pela convicção de pecado. Nós somos uma geração que vai perdendo a sensibilidade, que vai ficando anestesiada. Nada mexe mais com a gente. Estamos como que calejados. Estamos como que cobertos de couro de jacaré. A gente não sente mais nada. Qual foi a última vez que você viu num culto público alguém chorando por convicção de pecado? E o profeta está falando da parte do próprio Deus. Nessa conjuntura você quer avivamento? Então essa busca precisa ser uma busca com quebrantamento. Mas mais do que isso, esta busca, meus amados, precisa ser uma busca com profunda sinceridade, porque olha comigo o verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que significa isso? Eu não sei se você já viu,
E é claro que às vezes nós somos esses atores, a facilidade que o ser humano tem de representar piedade é muito grande, de encenar uma espiritualidade inexistente. A pessoa vai orar e muda o tom da voz, jargões, clichês, passando a imagem de que é muito espiritual. Quando Deus conhece o coração, e Ele está dizendo, não adianta, porque lá naquela época já era comum as pessoas rasgarem as roupas, num gesto de quebrantamento, e aquilo virou teatro, aquilo virou encenação, aquilo virou uma espiritualidade cênica. E Deus está dizendo, você quer mesmo avivamento? Não adianta encenar, não adianta teatralizar, eu conheço, eu vejo, eu sei, então rasga o coração e não as vestes. Mas ainda mais, queridos, vejam comigo, que esta volta para Deus precisa ser uma volta urgente, porque o verso 12 diz, ainda assim agora mesmo, Deus está dizendo, dando um checkmate, Deus está dizendo, olha, eu estou te dando uma chance ainda, a crise está aí, está batendo a porta, a situação é dramática, há uma crise política, há uma crise de invasão militar, há uma crise econômica, moral, social, há uma crise no templo, está tudo em convulsão, mas ainda assim agora mesmo, se você buscar, eu posso agir, eu posso reverter essa situação. Mas vem a segunda pergunta, por que buscar esse avivamento? Deus nos dá alguma motivação para isso? Além de nos dar a receita? E se você quer encontrar uma motivação, está aí no versículo 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quando está falando se arrepende do mal, vocês estão entendendo uma linguagem antropomórfica, né? Empregando para Deus aquilo que é sentimento humano, mas se você perceber, toda essa providência carrancuda, não era acaso não, era o próprio Deus trazendo sobre o seu povo, para disciplinar o seu povo. Se existe uma verdade que nós cremos, irmãos, é na soberania de Deus. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, se nós o buscarmos, Ele é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados, Ele apaga as nossas transgressões, Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos tira das cinzas, Ele nos dá graça, Ele nos dá poder, Ele nos dá virtude, Ele nos dá restauração, Ele nos dá a capacidade de um recomeço. É aqui que está a nossa esperança de avivamento. Porque se Deus fosse tratar comigo e com você, com a sua justiça, nós estaríamos fulminados. Quem de nós aqui pode se levantar e dizer, eu mereço avivamento, porque eu sou uma pessoa muito espiritual. Nós merecemos o juízo. Mas onde tem um coração quebrantado, aí Deus está presente. Ele habita com o coração, com quem tem um coração quebrantado. Ele não rejeita o que chega a Ele com o coração quebrantado. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade. Que bênção, meus irmãos, é que o nosso Deus, quando nós nos voltamos para Ele, diz a Escritura, Ele se volta para nós. O que é avivamento, senão o sorriso de Deus? O que é avivamento, senão o bom agrado de Deus? Mas, amados, ainda esse texto vai nos mostrar, em terceiro lugar, quem deve buscar esse avivamento. E a primeira coisa que me impressiona no versículo 15, é que às vezes você diz para o mundo, se o mundo se arrepender mesmo, o bêbado, o ladrão, o corrupto, o assassino, o idólatra, o feiticeiro, o ateu. Mas quando nós falamos em avivamento, a trombeta não toca para fora dos muros de Sião, diz o verso 15, tocai a trombeta onde?
Sião. O juízo começa aonde? Na casa de Deus. Olha a história, e você verá que quando a igreja se arrepende e se volta para Deus, o mundo é impactado. Hoje a igreja está chamando o mundo ao arrependimento, e o mundo está dizendo para a igreja: se arrependa. Agora, quando a trombeta é tocada em Sião, está escrito: promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. E existe, irmãos, à luz da Bíblia, o jejum pessoal, individual, particular, que é entre você e Deus, com a porta do seu quarto trancada, sem propaganda, sem marketing. Mas há um momento em que o jejum é público. Há um momento em que o jejum é conclamado, é convocado para todo mundo. Numa situação de crise, numa situação de desespero. No momento em que toda a congregação é conclamada a vir e a jejuar. Talvez uma das maiores angústias que está batendo aí no coração de tantos colegas pastores é que as pessoas não sabem responder ainda o que vai acontecer. Cadê os crentes? Tem muita gente que está contribuindo fielmente com o seu dízimo na pandemia, mas não apareceu ainda, não sabe se vai aparecer. Eu conheço igrejas que, apesar da possibilidade de voltar, não está voltando ninguém, vou voltar voltando a meia dúzia. Eu conheço igreja que até o pastor está com medo de voltar, nem ele volta. É nessa conjuntura, irmãos, que nós precisamos entender que é preciso conclamar o povo a jejuar, a se humilhar, a quebrantar, a buscar a face de Deus, porque quem dá coragem é Deus, quem dá livramento é Deus, quem dá poder é Deus, quem levanta a igreja é Deus. Quem deve se voltar? Confira comigo. Versículo 16. Santificai os anciãos. Reuni os filhinhos, o que mama, então vai nas duas pontas, os mais velhos e os mais novos. Não tem ninguém dispensado. Cabecinha branca, buscando a Deus. A meninada que está começando aí a enfrentar a vida, buscando a Deus. Até bebê de colo tem que vir. A igreja é lugar para bebê, a igreja é lugar para criança. Mas é curioso que essa lista de convocação comece com os anciãos. E ancião é muito mais do que gente idosa. Ancião é uma referência também aos líderes. Se nós queremos ver a igreja buscando a Deus, a liderança precisa buscar, os presbíteros precisam buscar, os diáconos precisam buscar, os pastores precisam buscar, a liderança precisa buscar. A liderança tem que estar na frente. A liderança, ela comunica a sua liderança, não é com palavras, é com exemplo. As pessoas nos veem muito mais do que nos escutam. Mas notem vocês, quem deve buscar ao Senhor, me impressiona esse aspecto: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Você sabe que dentro da cultura de Israel, quando dois jovens, um rapaz e uma moça se casavam, eles tinham 1 ano de licença para curtir a vida conjugal, para experimentar as delícias da vida conjugal. Mas agora Deus está dizendo por meio do profeta o seguinte: buscar a Deus é tão prioritário que deva-se interromper esse processo de direito que as pessoas tinham. Os recém-casados, os que estão na lua de mel, precisam buscar a Deus. Ninguém está dispensado, ninguém pode ficar para trás, todos precisam vir. Agora, há uma recomendação aqui no verso 17, que é impressionante.
chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. O sacerdote, ele tinha uma dupla função. Ele ensinava a lei ao povo, e ele representava o povo, intercedendo pelo povo. Era a liderança. De vez em quando Deus levantava um profeta. O sacerdote era do dia a dia. Ele instruía o povo. Ele orava pelo povo. Ele oferecia sacrifícios em favor do povo, em favor dele mesmo. Esse sacerdote precisa chorar. O peso do povo está sobre o coração dele. E ele precisa chorar e orar. E a oração dele é específica. Qual a oração dele? Versículo 17: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Ele está orando para que a igreja tenha credibilidade. Meus irmãos, é só olhar a imprensa hoje, embora a imprensa hoje está meio avessa também, mas a igreja é mais conhecida na mídia hoje pelos seus escândalos. Grandes líderes evangélicos presos, não é por causa da sua fé, é por causa dos seus escândalos. E nós precisamos de avivamento para que a honra, a glória de Deus seja preservada pelo testemunho da igreja. Das pessoas olharem para a igreja: esse povo leva Deus a sério, esse povo é correto, esse povo é íntegro, esse povo não transige com erro, esse povo vive em santidade, esse povo glorifica a Deus pela sua vida. Mas eu quero concluir pensando sobre os resultados dessa busca. E o verso 18 nos mostra uma palavra de transição. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Aqui começa a fronteira do avivamento. É quando Deus se volta, é quando Deus escuta, é quando Deus vê que o povo atendeu ao seu chamado. E eu peço a vocês que observem algumas coisas. Diante de um cenário do cereal cortado, olha aí a bênção de Deus no verso 19. Respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. A disciplina e o juízo tinham cortado essas fontes de abastecimento e de riqueza, e Deus está dizendo: eu vou devolver. Quem dá chuva é Deus, quem envia a seca é Deus. Quem dá fartura é Deus, quem recolhe as fontes de abastecimento é Deus. Segundo lugar, olha comigo o versículo 20, diante da ameaça de um inimigo, no verso 6, um povo contra a minha terra, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Olha agora o que vai acontecer no verso 20, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei para uma terra seca e deserta. Quem dá vitória militar ao povo, quem dá proteção ao povo é Deus. Terceiro, numa época de seca, onde a semente morria no próprio ventre da terra, olha a promessa do verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer, como outrora, a chuva temporânea a serode. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, uma vez que o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para o povo, e todas aquelas áreas de crise, Deus está restaurando, revertendo, como resultado dessa volta para Deus. Quando você compara o verso 4 do capítulo 1 dos gafanhotos, olha o que está escrito aí no verso 25.
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Preste atenção, quem enviou os gafanhotos? O diabo? Não, Deus enviou. A nossa sociedade tem muito desse negócio, de tudo que parece difícil, providência carrancuda é do diabo. Pois foi Deus que mandou os gafanhotos, como disciplina. Ele é o Deus da aliança. E quando nós pecamos contra Ele, desobedecemos a Ele, nos afastamos dEle, Ele manda a disciplina. Não para nos destruir, para nos fazer voltar. E quando nós nos voltamos para Ele, Ele suspende o juízo e concede a bênção. Isso é avivamento. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas notem mais, queridos, para um povo que era opróbrio, cercado pelos inimigos, enfraquecido, econômica, política, moral e espiritualmente, olha a bênção prometida no verso 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. O que é avivamento senão o senso profundo da presença manifesta de Deus no meio da igreja? E eu quero então concluir com o que está no verso 28 e 29. Você pode ler comigo os versos 28 e 29, por gentileza? Vamos juntos? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu gosto da expressão e acontecerá depois. Não antes, depois. E a pergunta é depois de quê? Depois que o povo escuta a palavra de Deus, atende à voz de Deus e acerta a sua vida com Deus. Como consequência, como resultado, Deus então promete derramar o seu espírito sobre toda a carne. O que foi o Pentecostes, senão o cumprimento dessa promessa? Como o pastor Arival acentuou agora há pouco, quando aqueles 120 discípulos no cenáculo oravam já há 10 dias, todos unânimes, perseverando em oração, com um único propósito, porque Jesus havia declarado para eles, para não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles, agarrados nessa promessa do Pai, eles oram 10 dias. E num domingo de manhã, 9 horas da manhã, enquanto estão orando, com base na promessa de Joel, a promessa de Cristo, que eles seriam revestidos de poder, os céus se fendem, o Espírito Santo desce, em línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles, um vento impetuoso enche a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. As várias nações que estavam ali em Jerusalém, entendem o que eles estão falando na sua própria língua. E quando a multidão se reúne, atônita, perplexa, que quer isso dizer? Outros até com preconceito disseram, são galileus. Outros interpretaram mal e disseram, não, estão bêbados. Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, não, isso é 9 horas da manhã,
Essas pessoas não estão bêbadas, não. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel: derramarei do meu Espírito nos últimos dias. O Espírito Santo foi derramado, foi dado, obviamente chegou. A era do Espírito Santo está para sempre com a igreja, chegou. E para trás ficaram aqueles homens covardes, medrosos. Para trás ficou o inimigo tão fortalecido que ameaçava e intimidava. Agora esses homens enfrentam um chicote, agora esses homens enfrentam cadeias, agora esses homens enfrentam uma morte. Agora nada pode deter os passos desses homens, porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, ele quebra algumas barreiras e normas que nós criamos, estabelecemos. O texto diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Espírito Santo vem sobre homem e sobre mulher. Homem e mulher abre a boca e prega a palavra. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando diz que vossos velhos sonharão, certamente não está falando que os velhos sonham porque comeram demais, como às vezes a gente faz. Mas o que é sonhar? Parece-nos que é característica das pessoas mais idosas, e eu acho que eu estou entrando nesse negócio. Você começa a celebrar as vitórias do passado, a relembrar o passado. Sua glória é o passado. Mas quando você fica cheio do Espírito Santo, você começa a sonhar, começa a ter planos, começa a ter projetos. Parece que você é um jovem, só a carcaça que é velha, mas a cabeça é nova, o coração é novo, sonhos são novos, são audaciosos, são corajosos. Você quer conquistar, você é um Caleb, que quer subir as montanhas aos 85 anos de idade, quer conquistar mais. Você não para. Os jovens terão visões, não estou falando de visão mística, não. O jovem não tem, por característica normal da vida, tanta experiência, mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ele tem visões, ele tem alvos, ele tem projetos, ele é audacioso, ele é intrépido. E tem mais, não é para uma elite. Até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Irmãos amados, eu tenho percorrido várias denominações, como alguns de vocês sabem. Tem hora que eu passo vergonha. Eu chego perto de um irmão que não tem primário, que vai ler e fica soletrando a leitura. E eu chego lá para pregar, aquele irmãozinho falou: olha, eu estou aqui há 5 anos, já plantei 30 igrejas, temos tantas congregações, temos tantos 1000 membros. E aí a gente com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e etc, e etc, e etc, e etc, mas que eu não passo. A igreja vai avançar quando ela for uma grande força leiga, e eu pego a palavra leigo não no sentido de dicotomia, mas de toda a membresia, de todo mundo. Ninguém de fora, são as crianças de peito, são as crianças, são os filhos, são as filhas, são os jovens, são os casados, são os recém-casados, são os velhos, são os sacerdotes, é todo mundo, é para todo mundo, é para todos nós. Que Deus os ajude, queridos. Temos expectativa de que antes de nós partirmos ou o Senhor voltar, a gente ainda possa ver um grande avivamento nesta nação. Que Deus nos ajude a perseverar. Que Deus nos ajude a acertar a nossa vida com Deus. E a promessa de Deus não falha. Que Deus nos abençoe.